Esse quem vos fala é o pastor José Gomes Kadosh, esse é o meu e-mail, miguelmizamano@outlook.com. Tema desta mensagem é: Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Ou Jesus domina as forças do mal. É um tema de suma importância quando nós vemos esse texto que se encontra em Mateus capítulo 8, 23 ao 27 e em Marcos 4, 35. O milagre em que Jesus acalma a tempestade está registrado nos três evangelhos sinóticos: Mateus capítulo 8, 23 ao 27, Marcos 4, 35 ao 41, Lucas capítulo 8, 22 ao 25. Esse milagre revela de uma forma maravilhosa a completa divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Somente aquele por meio do qual todo o universo foi criado é capaz de submeter ao seu poder as leis da natureza. Jesus pode acalmar a tempestade simplesmente porque ele é Deus. Neste estudo bíblico, iremos refletir sobre esse conhecido milagre de Jesus. Quando Jesus acalmou a tempestade, Jesus acalmou a tempestade quando seguia com os seus discípulos num barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, Jesus havia passado o dia ensinando as multidões que o seguiam e curando muitos doentes no lado ocidental do mar. Então, no final da tarde, ele entrou num barco de pesca e, acompanhado de seus discípulos, ele ordenou que partissem para o outro lado do lago. Naturalmente, fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus rapidamente adormeceu na polpa da embarcação. Jesus e seus discípulos partiram para o outro lado, no lago, também em busca de um período de descanso. Na margem oposta do mar da Galileia ficava Decápole, uma área que os judeus evitavam frequentar. A maior parte da população daquela área era formada por gentil, mas foi também ali, do outro lado do largo, em sua margem oriental, que um homem possesso de demônios precisou ser libertado. Isso escrito está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 26 ao 39. O cenário em que Jesus acalmou a tempestade, enquanto Jesus dormia, seus discípulos conduziam a embarcação, que rumava para o outro lado do mar da Galileia. Como muitos dos discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados àquelas águas. Isso indica que provavelmente houve uma mudança climática inesperada. Na verdade, as tempestades repentinas são características naquela região. O Mar da Galileia é um grande lago que mede cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago é cercado por montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Durante o verão, a tempestade no lago passa facilmente dos 30 graus centígrados. Então, facilmente, essa estufa de ar quente que paira sobre o lago
se encontra com o ar gelado, que vem das montanhas. É também ali que correm as águas do degelo do Monte Hermon, com seus 3.000 metros de altura. O resultado desse choque térmico é a formação de tempestades repentinas e violentas em condições normais. As águas do Mar da Galileia são bastante calmas, mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas, com ondas que podem superar 2 metros de altura. Inclusive, a disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos. Tudo indica que esse era exatamente o cenário no momento em que Jesus acalmou a tempestade. O começo da noite já havia caído sobre eles e a violência da tempestade era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus, que eram experientes pescadores. Mesmo nos dias atuais, as embarcações motorizadas evitam navegar no Mar da Galileia durante uma tempestade. Jesus acalma a tempestade e revela a sua soberania. Coisa linda quando Jesus ele revela a sua soberania para os seus discípulos. Enquanto Jesus Cristo dormia tranquilamente sobre uma almofada na popa da pequena embarcação, os discípulos lutavam com seus remos e o leme na tentativa de fugir da tempestade. Mas o esforço daqueles homens era inútil e o perigo de naufrágio era real. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco, causando inundação a bordo. O mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam realmente desesperados. Por isso, eles perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Isso escrito está, irmão, lá no capítulo 4, verso 38 do Evangelho de Marcos. Nesta mesma hora, Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente, o vento cessou. A tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Após acalmar a tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos por que eles tinham ficado com medo. Em seguida, ele repreendeu a todos eles com o seguinte questionamento: onde está a fé de vocês, ou homem de pequena fé, em alguns textos bíblicos? Lá em Lucas capítulo 8, verso 25. Ficaram todos perplexos, atemorizados e também aterrorizados e maravilhados com a soberania do Senhor Jesus. Os discípulos só conseguiam perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo de número 4, verso 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O milagre em que Jesus acalmou a tempestade revela duas preciosas verdades sobre a pessoa de Cristo. A primeira, ou o primeiro lugar, é o episódio em que Jesus acalma a tempestade. Nos fala sobre sua completa humanidade. Jesus é plenamente homem. Algumas pessoas se perguntam se Jesus realmente estava dormindo na hora da tempestade, ou em algumas pregações há até quem se aventure dizer que Jesus estava apenas testando os seus discípulos. Mas isto está errado.
O texto é muito claro em dizer que Jesus estava dormindo. Ou seja, se a Bíblia está dizendo que Jesus estava dormindo, então é o que a Bíblia diz. Já era tarde, seu corpo estava abatido, ou seja, exausto, cansado, com o cansaço de um dia movimentado. O fato de que Jesus esteve dormindo enquanto a tempestade assolava, a embarcação revela sua humanidade. Sim, ali estava o Cristo plenamente homem, ou seja, quando mostra que ele estava cansado. O Verbo perfeitamente encarnado e sujeito a todas as limitações físicas comuns a qualquer ser humano. A fadiga tinha lhe abatido de tal forma que nem mesmo a tempestade foi capaz de lhe acordar do sono profundo, ou seja, cansaço físico. Em segundo lugar, ao acalmar a tempestade, Jesus revela ser genuinamente Deus. Se, por um lado, a plena humanidade de Cristo foi revelada no fato de ele ter se cansado e dormido no barco, por outro lado, sua plena divindade foi revelada quando ele soberanamente acalmou a tempestade. Podemos até imaginar o mestre sendo despertado pelos gritos dos discípulos. Então, com um semblante de sono comum a quem acabou de acordar, ele olhou a tempestade ao seu redor e simplesmente disse: cala-te, aquieta-te. Marcos capítulo 4, verso 39. Ao som de sua voz, a tempestade se tornou bonança. Tudo ficou tranquilo novamente. Que homem é capaz de submeter a sua autoridade, né, às forças da natureza? Daí vem a pergunta dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta não pode ser outra a não ser é o Cristo, o Filho de Deus. Sendo plenamente homem, ele dormiu no barco, mas sendo plenamente Deus, ele acalmou a tempestade. Não devemos temer a tempestade. É verdade, meus queridos irmãos? Nós não podemos temer a tempestade. Se nós temermos a tempestade, nós demonstramos fraqueza na nossa fé. Milagre em que Jesus acalma a tempestade nos ensina que não devemos temer as tempestades da vida. Jesus não repreendeu os discípulos especificamente por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. Então esse é o problema. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade. Mas quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz qualquer sentido. Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto e soprava forte, mas aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e seus limites estava humildemente repousando na polpa da pequena embarcação, que era sacudida pelas águas. Os discípulos deviam saber que com Jesus no barco eles estavam sempre seguros. Ele é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Até mesmo as forças da natureza, que aos olhos humanos parecem indomáveis, são completamente subjugadas pelo seu poder. Quando Jesus acalmou a tempestade, irmãos, ele cumpriu as Escrituras. Bem verdade que o salmista escreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas.
Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que clamam na angústia, levando-o ao seu porto desejado. Isso escrito está em Salmos, ou no livro de Salmos de números 107, versos 23 ao 30. Por isso, não devemos temer diante das adversidades que sacode nosso barco. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Isso escrito está no Evangelho escrevendo Mateus, capítulo de número 28, verso 20. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade. Seja qual for ela, com ele em nosso barco podemos repetir as palavras do rei Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei ou não temeremos mal nenhum ou mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, verso 4. Esse quem acabou de falar é o pastor José Kadosh, está aí no finalzinho do vídeo o meu e-mail. E-mail é miguelmizamano, @